Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, trazendo até você o que Deus está fazendo em toda a terra e o que Deus quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas onde estamos. No programa de hoje, temos a alegria de ter conosco o missionário Ronaldo Leão. E juntos queremos conversar sobre um assunto muito importante. Queremos conversar sobre o cristão e o carnaval. Nós sabemos que esta festa é conhecida no mundo inteiro. O Brasil tem sido conhecido como um país do carnaval e esta festa atrai turistas do mundo. Mas, como cristãos, como devemos nos portar? O que devemos fazer? O que devemos conhecer desta festa? E o que Deus quer que nós façamos durante este período? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para Deus e não saia daí, porque o programa Os Gideões já começou. Bem, nós sabemos que tempo de festa sempre é festa. Quando se fala de festa, se fala de alegria e nas festas sempre tem o que comer, o que beber, tem comunhão. Nós temos festas bíblicas, festas que Deus mandou o seu povo festejar, comemorar. São as 7 festas bíblicas no primeiro mês do ano, no terceiro e no sétimo. Ou seja, o povo vinha pelo menos 3 vezes ao ano a Jerusalém para comemorar Páscoa, Pães Asmos e Primícias no primeiro mês. No terceiro mês, eles vinham comemorar Pentecostes. No sétimo mês, a Festa das Trombetas, o Yom Kippur, ou o Dia do Perdão, e Tabernáculos. Mas surgiram outras festas, como, por exemplo, quando a rainha Esther teve aquela grande vitória que o povo judeu foi livre dos seus inimigos e eles estavam sentenciados à morte e houve um reverso naquele decreto e eles puderam se defender. Então a rainha Esther e Mardoqueu estabeleceram o dia de Purim, um dia especial de festa. Mas hoje você vai em Israel e a festa de Purim é um carnaval. A festa de Purim é bebedeira, é isso. Tem presentes, mas será que está alinhada com o que realmente seria a vontade de Deus? Então, hoje nós queremos conversar sobre essa festa aqui no Brasil. Ronaldo, um prazer ter você aqui com a gente, viu? Amém. Vai ser muito bom. Vai sim. E eu gostaria, Ronaldo, você tem o seu chamado, você é um missionário. Deus tem te chamado para evangelizar, tem te chamado para despertar a igreja, para juntos vermos as necessidades. Mas eu queria saber um pouquinho sobre você. Como surgiu esse chamado na sua vida para, de uma maneira tão especial, quando se fala em carnaval em Belo Horizonte, a gente pensa no Ronaldo. Como que você teve esse chamado para trabalhar especificamente com esta festa? Bom, eu tive um encontro com Deus no ano de 2000, né? Setembro de 2000. E quando foi no início de 2003, eu fui para o seminário Cristo para as Nações. Sim. O Tipido, como todo mundo conhece o Tipido, né, da Jocum, tinha uma parceria lá com o Cristo para as Nações. E os alunos eram convidados a participar lá do carnaval. E eu fui para ver, porque eu já tinha visto um ano atrás, uma questão de bloco, crentes no carnaval, como é que era aquilo, eu fui lá para mim ver. E saí de lá muito impactado, principalmente o que me deixou bem impactado, que me motivou não só com o carnaval, mas aí eu me envolvi com o evangelismo de rua, impactos, hoje mexo com viagem missionária em locais menos evangelizados, com um número menor de cristãos. Foi 5 jovens, pastora. Sim. Eles achavam que o carnaval era de Deus. Esses jovens eram de Campinas e quando eu panfletei eles com um panfleto lá, falava sobre carnaval, eles falaram assim, mas carnaval não é de Deus, não?
E aí eu comecei a mostrar para ele cenas, foi muito interessante o poder de Deus, né? Que tudo que acontece no carnaval, de briga, todas aquelas confusões, bebedeira, começou a acontecer ali na nossa frente. E eles ficaram assim, realmente. E aí começaram a perguntar por que tem muitas igrejas, denominações, por que tem que dar dízimo. Eram jovens sedentos por Deus. Contudo, devido a umas barreiras de entrar numa igreja, devido a uma falta de ensino adequado, eles tinham essa distorção sobre o que é de Deus e o que não é de Deus. E ali eu tive a oportunidade de orar com eles, eles falaram assim, nós vamos embora, isso aqui realmente não é de Deus. E aquilo eu saí do carnaval muito impactado com pessoas que estão lá devido à ignorância e várias outras situações. E aí, a partir dali, eu falei assim, eu vou montar um grupo e nós vamos começar a sair para a rua para evangelizar e eu vou passar a vir no carnaval. E aí eu fui todos os anos, só no ano de 2006 que eu não pude ir, devido ao meu filho ter nascido prematuro. Sim. E de 2003 para cá, nunca mais deixei de evangelizar durante o período de carnaval. Sim. Assim que começou. Talvez você pense assim, como que surgiu o carnaval? Como é que o carnaval teve essa repercussão tão grande aqui no Brasil? Como que o Brasil é conhecido? Você viaja, eu tenho viajado nesses 5 continentes aí, Europa principalmente, eles falam, carnaval no Brasil. E eles até nos perguntam se a gente participa do carnaval, como que é esse carnaval aqui no Brasil. E eu gostaria, Ronaldo, que você contasse pra gente um pouquinho como é que surgiu essa festa, como ela se tornou tão popular, o que está por trás do carnaval, desta festa? No nosso caso aqui no Brasil, né, a nossa própria cultura, o nosso próprio estilo de povo, o nosso ritmo, né, ele proporcionou isso. Por trás do carnaval existe uma questão foi fomentado a questão da imoralidade. E isso o homem já tendencioso, o homem já caído, já inclinado para a perversidade, ele foi se envolvendo nisso. Porque tem 2 coisas muito fortes que o homem pecador vai atrás, que é da imoralidade e de dinheiro. Sim. Então, Sim. O carnaval, pastora, as 2 bases muito fortes do carnaval. E isso pegou força no nosso país, porque nós temos uma nação cristã, nominalmente, mas não é uma nação cristã praticamente, na prática, né? Então, aqui no Brasil, né, a concorrência, muito dinheiro em alguns locais de jogo de bicho, se a gente for estudar a história, alguns estados o carnaval é muito forte, né, veio através de algumas situações complicadas, né, e tomou força. Mas por que também tomou força? Porque nós, como cristãos, não fomos lá para combater aquilo, porque o carnaval tem um peso espiritual, né? Mais do que a questão de dinheiro, algumas questões, o carnaval é um espírito. Tanto que quando eu até dei uma entrevista esse ano na Rede Minas e algumas pessoas pegaram a minha fala e cortaram ela, distorceram, eu falei, não sou contra o carnaval, porque o carnaval é uma festa. Eu sou contra o que o espírito do carnaval promove. Se for uma festa onde o espírito daquela festa promove alegria, tem um ambiente familiar, tem um ambiente produtivo, tem uma cultura boa, algo de Deus, não tem nenhum problema. Né? Nós temos aí festa, como a senhora mesmo disse, em Israel, que se perder o espírito da coisa. Exato. Então, o problema não é se é carnaval ou se é uma festa de formatura. Então, o nosso carnaval, ele foi influenciado por espíritos, é uma festa espiritual. Então, todas as vezes que o carnaval acontece, há um mover espiritual, fomentando a imoralidade e fomentando o uso abusivo do álcool, de droga,
e de várias outras coisas. Então, a prostituição. Então, o que a festa do carnaval no Brasil hoje, ela produz? Qual é o espírito dela? Que ela veio pegando força porque, se não tem luz, as trevas vão tomando espaço. Sim. Quando a luz chega, as trevas vão se recuando. Então, como a igreja, os cristãos não tomaram esse espaço para brilhar, as trevas foi se encorpando e tomou essa proporção que nós temos hoje no Brasil. Então, a força do carnaval, que nós temos outros países, o carnaval ele não é brasileiro, o carnaval é mundial. Né? Há várias histórias que começou em Veneza, mas uma delas, que é a mais sensata, é que a Igreja Católica propôs um jejum de 40 dias, a quaresma, que é a que chamamos de quaresma, e alguém falou assim, bom, então vamos fazer uma festa com churrasco, com carne, muita carne, para a gente comemorar os 40 dias de jejum. Jejum de carne, de carne. Então era uma festa de carne, de churrasco, para comemorar que eles entrariam no processo de santificação, que é a quaresma. Para a Páscoa. Se prepararem para a Páscoa. Que é essa quaresma. Vão se preparar para a Páscoa. Então era uma coisa de Deus. Pelo menos acredito que quem no primeiro momento propôs com uma boa intenção. Legal, uma coisa boa. Coisa boa. Uma boa intenção, só que se desvirtuou o espírito. E aí o Espírito Santo hoje ele tem que tomar conta dessa festa. A festa tem que ser remida, tem que ser transformada. Então, a força do carnaval hoje no Brasil, ele é espiritual. É espiritual. Por isso que ele tomou essa força. E algo interessante que nós precisamos ver é o seguinte, que no carnaval eles entregam a chave, a autoridade da cidade entrega a chave da cidade ao rei Momo. Há uma que eles não podem perceber, mas é uma entidade espiritual. Então, entrega, dá autoridade para que esses espíritos possam agir. E o que a gente tem visto, então? Nós temos visto como o Ronaldo, e ele vai contar um pouquinho mais daqui a pouco para a gente, temos visto a promiscuidade, temos visto meninas perdendo a sua virgindade, vendo jovens, entrando para o mundo das drogas, da bebida e trazendo tantas coisas tão negativas. Mas nós vamos dar uma paradinha na nossa conversa e vamos ver uma reportagem sobre o carnaval aqui no Brasil, sobre o que tem acontecido, e nós vamos ver alguns exemplos do que Deus tem feito, de como que a igreja está se posicionando para abençoar as pessoas nesse período, levá-las a terem um encontro com o Senhor, levá-las a colocarem a sua vida em equilíbrio, não permitirem ser levadas pela enxurrada do pecado. Conhecemos um trabalho muito lindo ali em Salvador, com o pastor Ubirajara, da Igreja Batista Missionária. Eles têm um bloco que é o Sal da Terra. Esse bloco é o último que desfila e todo mundo fica esperando o desfile desse bloco, que vem cantando músicas tão bonitas, músicas que trazem esperança, músicas que trazem lágrimas de arrependimento, mas também lágrimas de alegria de um encontro com Jesus. E é maravilhoso, não é, Ronaldo? Você poder ser um instrumento nas mãos de Deus de bênção, né? Um instrumento de levar a paz, de levar o amor, a verdadeira alegria. Sai de lá, não é? Transformados. Ronaldo, conta pra gente um pouquinho da sua experiência. Nós queremos, nesse bloco, a gente conversar sobre o posicionamento do cristão diante do carnaval. Você já encontrou cristãos, crentes, no carnaval, vestidos fantasiados no carnaval? Você já encontrou? Pastora, para nossa tristeza, sim. Ano passado mesmo, né, encontramos um casal jovem, onde a moça estava seminua praticamente, e o jovem também, de 22 anos mais ou menos, bebendo, todo fantasiado e curtindo o carnaval. E ali eu fiquei um pouco chocado, né, com a situação, e ele nem quis muito conversar com a gente, mas falou de onde que ele era, o que ele fazia.
E depois disso nós começamos a encontrar com vários outros. Né? Ele falou que era um cristão. Falou que era um cristão, que liderava um grupo pequeno. E falou assim, não, de vez em quando eu saio até com vocês aí para evangelizar. Eu falei, meu Deus. Não sabe o que é ser um cristão. Não, e a gente teve uma oportunidade ali de conversar, mas uma pessoa que já estava com a mente bem cauterizada. Aí encontramos com outros, né? Alguns, assim, foi muito impactante. Porque nós encontramos um que estava em crise de identidade, ele tinha passado algumas situações complicadas e ele falou que estava orando a Deus se aquele ali era o lugar dele. E aí nós conversamos, fizemos um aconselhamento pastoral ali, não foi nenhum evangelismo, ouvimos ele e ele... Né, saiu dali falando que estava realmente saindo fortalecido na fé. Tivemos umas meninas esse ano com os jovens que era para ir com o acampamento da igreja. E não foram para o carnaval. E com uma das estratégias que a gente ensina, elas tiraram uma mensagem: nada pode separar do amor de Deus. E elas caíram de joelhos e começaram a chorar. E a menina, a Esther, que estava evangelizando, junto com mais algumas jovens que estavam com ela, não entendia. Aí depois que ela abraçou as meninas, orou com elas e levantaram, elas falaram assim, era para a gente estar no acampamento. Mas nós vamos embora agora e amanhã nós vamos pegar um carro e vamos para o acampamento da nossa igreja. Então, assim, a gente tem encontrado muitos cristãos no carnaval não evangelizando, mas sim participando de toda aquilo ali que é oferecido. É mais ou menos o povo quando sai do Egito e talvez se cansa do maná, se cansa da graça de Deus, que a gente hoje não entende bem isso, mas quer voltar para a cebola. Ou talvez, Ronaldo, é possível que esse relativismo que hoje está sendo proposto, ensinado nas faculdades, ensinado nas escolas, também, que isso aqui não é pecado para um, mas não é para o outro, o politicamente correto. Então, é possível que estes ensinamentos, né, dessa revolução cultural aí, que tenta distorcer e tirar os princípios e os valores cristãos, é muito possível que esteja atuando na mente destes jovens e acham não tem nada a ver. É o famoso não tem nada a ver. Eu posso dizer para a senhora também que talvez seja curiosidade. Por exemplo, eu levo os meus filhos desde a barriga da mãe. Sim. Então, meus filhos já sabem o que é carnaval. Né? Alguns pastores, pastor, não precisa ter medo, vai junto com eles. Pais, não precisa ter medo, vai junto com eles. Meu filho de 13 anos tem 13 anos de carnaval. A minha filha de 9 anos tem 9 anos de carnaval. E eles saem para a rua para evangelizar. E o meu filho deu testemunhos que ele viveu de pessoas que realmente xingaram. Agora ele falou de pessoas que choraram, de pessoas que aceitaram Jesus com ele lá. Então, assim, ele, quando um coleguinha na faculdade falar com ele assim, vamos beber, ele vai falar assim, não, isso não presta. Vamos para o carnaval? Só se for para pregar. Ele já conhece, já é uma curiosidade que não tem. Sim, né? Sim. Isso pode ser também, esses jovens podem ir por curiosidade. Curiosidade, pastor. E que muitas das vezes a gente com medo, os pais com medo, a gente entende um pouco, coloca essa barreira. Sim. Então, e algo interessante é isso. Muitas vezes a igreja, ela se abstém, ela sai, deixa a cidade por conta do carnaval, vão para os retiros. É muito bom o retiro, acampamento, nós temos eventos. Mas eu queria que você falasse, Ronaldo, para a gente, o que Deus tem posto no seu coração, o que a igreja deve fazer nesse período de carnaval? O que nós podemos fazer? E pensando aqui em Belo Horizonte, o que Deus tem colocado em seu coração para ser feito aqui? Pastor, eu comecei a orar em 2014, por Belo Horizonte. Eu estava numa obra em Diamantina, né? Não vamos ter tempo para contar do que Deus fez lá e está fazendo ainda lá. Eu comecei a orar em 2014, Deus falou comigo que era uma grande oportunidade de evangelização, que o carnaval, o diabo não tem controle de nada. Ele também pega as oportunidades. Mas que Deus, com esse crescimento, é Deus nos dando uma oportunidade de uma grande colheita. E eu comecei
há 3 anos atrás, com a evangelização, quando eu vi o tamanho do trabalho, eu falei, não, esse trabalho é para a igreja de Belo Horizonte. Então, nós temos em torno hoje de 60 pontos de carnavais em Belo Horizonte. Então, o que eu proponho para as igrejas? Que a gente sente, converse, mapeie esses lugares e a igreja evangelize mais próxima dela possível. Por exemplo, as igrejas do Barreiro, evangelizar na região do Barreiro. As igrejas de Venda Nova, evangelizar na região de Venda Nova. Tem um carnaval ali na Guarapari, na região de Santa Amélia, que as igrejas da região do Leblon, Santa Mônica, Santa Amélia, tem um carnaval também muito pesado no Floramar, né? Então, as igrejas da região, no Santa Teresa nem se fala, né? Então, muitas das vezes, alguns lugares vai precisar de um reforço das igrejas dos bairros em volta. Então, a proposta do movimento foi criado junto com a Jocum, Comunidade Cristã Zona Sul, outras igrejas, né? Nós criamos um movimento, chama Movimento Evangelístico Saiba Viver. Essa camisa. Essa aqui é a camisa. É uma proposta de uma identidade única. A pessoa é evangelizada no carnaval lá em Venda Nova. Ela vem para o centro, ela vai estar com uma turma aqui no centro. Com essa camiseta. Com essa camisa. É uma identidade da igreja de Cristo. Né? Nós estaremos como igreja em Belo Horizonte, nos preocupando com o que está acontecendo. Então, a proposta é que nós tenhamos simultaneamente 20, 30, 40 grupos com as suas lideranças de igreja, evangelizando próximo da igreja. Por quê? A maioria dos foliões de Belo Horizonte, pastora e pastor, são de Belo Horizonte. Então, é muito fácil a gente acompanhar, a gente discipular, encaminhar para o grupo pequeno, para a célula, convidar para o culto, fazer um acompanhamento pelo Facebook, pelas redes sociais. É bem diferente de um carnaval igual era em Diamantina, que lá somente na terça-feira que a população de Diamantina participava do carnaval. Os outros dias tudo era fora, eram pessoas de diversas partes do país. Então era um pouco mais difícil, mas nós acreditamos e temos frutos também que nós acompanhamos de gente que converteu no carnaval. Hoje a pastora Raikla me mandou que tem uma menina que foi evangelizada no carnaval, está na comunidade Zona Sul. Oh, que lindo. Está lá fruto lá, a igreja mandou um grupo de jovens para evangelizar e já estão colhendo frutos, né? Fora o crescimento. Então, a proposta é, pastor, que você seja treinado, capacitado para evangelizar próximo da sua igreja, da sua congregação. Não precisa deslocar. Nós precisamos de apoio no centro das cidades. Só no centro, na região centro-sul, pastor, são quase 10 pontos que precisam ser ocupados pela igreja. É na Savassi. Savassi, Praça da Estação todo dia, Praça da Liberdade, Colégio Arnaldo, Guaicurus, Praça 7, Praça Raul Soares. No domingo de carnaval tem um bloco LGBT, né, na rua Augusto de Lima, que toma conta, a igreja, né, naquela região, pastor Juan, o pastor da Batista do Barro Preto, Príncipe da Paz. As igrejas ali precisam se reunir para ocupar e evangelizar essas pessoas. Essas pessoas estão sedentas de Deus, sedentas. Então, a proposta é essa, uma identidade única para quem quiser, né? Não é nada imposto, é uma questão de construirmos juntos uma ocupação da cidade. A Praça da Liberdade é todos os dias de carnaval, tem em torno de 10, 15 mil jovens. Lá não tem bloco. Lá não tem bloco. O único bloco que tem tocado lá é o nosso. Mas lá não tem bloco. Mas os jovens se concentram lá para beber, usar droga e bater papo. Aí a gente aproveita o bater papo e vamos falar do Evangelho com eles. Talvez você pense assim, mas deixa o pessoal se divertir, deixa-os. Nós sabemos que as consequências que vêm depois da quarta-feira em diante, as consequências que vêm são tão tristes. Vidas que entram para o caminho das drogas, entram para a prostituição, e o salário do pecado é a morte. Então, a igreja ir não é tirar o prazer, a igreja ir é trazer a verdadeira vida, é trazer um entendimento e a verdadeira alegria que enche o coração, Amém. Que é Deus. É trazer o equilíbrio, é trazer a mensagem, é trazer a palavra. Deus não é contra festas, pelo contrário, cada pessoa que se converte
ter uma festa nos céus. Uma festa com dança, com música, uma festa com um banquete. Deus é um Deus de festa, Deus é um Deus festeiro, Deus é um Deus de alegria. Mas a verdadeira alegria é a verdadeira festa. Nós vamos dar uma paradinha na nossa conversa e, por falar em alegria, em festa, queremos cantar, adorar este Deus maravilhoso. Amém. Com a música, com a Patrícia. Patrícia, leve-nos à sala do trono, leve-nos à alegria de uma música que adora ao Senhor. Vamos lá.
Bem, nós podemos ver aí que a música tanto pode nos levar para elevar o nosso espírito, para a gente mergulhar em coisas boas, em paz, em amor, na presença de Deus, ou, dependendo da música, do ambiente, leva as pessoas à violência, a perder a própria compostura, a própria dignidade humana, e leva as pessoas a agirem até como animais. A música pode fazer isto, o ambiente pode fazer isto, e o que nós precisamos como cristãos é ser, como o missionário Ronaldo disse aqui, ser sal e luz. Luz que espanca as trevas, luz que traz a presença de Deus. Ronaldo, eu queria que você falasse aos pastores que estão nos assistindo. Nós temos essa estratégia para Belo Horizonte e também deve ser feita em outros lugares do Brasil. Sim. Mas quais são as estratégias para Belo Horizonte, com data? O que você tem para chamar a igreja em Belo Horizonte para estarmos juntos? Porque os Gideões já estão juntos com o Saiba Viver. Amém. Bom, nós temos os treinamentos que tanto pode ser feito na igreja, quando o pastor tem um grupo maior lá, como nós vamos ter dia 18, acertamos aqui com a pastora, na Jocum, que é sábado, né? No sábado, 18 de janeiro, às 16 horas. No dia 25 de janeiro também, nós vamos estar na Igreja Metodista, na Rua Tupis, número 51, às 16 horas. No dia 24 de janeiro, nós temos uma reunião de oração, também de 19 horas às 23 horas. Toda a última sexta-feira do mês, nós temos uma reunião de oração lá na Metodista em prol do Carnaval. Então, nós temos treinamento. E durante o Carnaval, nós ficamos acampados ou na Jocum, tem uma turma que se aloja lá, e uma turma fica lá também na Metodista. Todos os dias de Carnaval nós damos capacitação. É como se fosse uma base. É uma base, isso, né? A Jocum e a Metodista. E nós temos estratégias com cartão, tem um deles que é Deus também festeja, e é esse versículo, há uma festa no céu quando o pecador se arrepende. Nós temos a importância da vida, nós temos você é amigo de Deus, nós temos o pote, que a pessoa tira uma mensagem, algo muito legal. Nós fazemos abordagem através do Instagram, é uma analogia, é um tipo de abordagem. Nós fazemos com Uber, é uma brincadeira para envolver a pessoa, para facilitar. Então, nós temos as ferramentas Teatro de Janela, Fashmobile, nós temos um bloco também, que chama Saiba Viver. Esse ano nós temos um samba-enredo, cadastramos junto à prefeitura. Esse ano nós tivemos assim umas 30, 40 pessoas que falaram assim, esse bloco é o melhor bloco de Belo Horizonte. E este ano, o Saiba Viver, lá em Diamantina, na pesquisa da Faculdade Federal de Diamantina, foi o bloco que ganhou em relação aos outros. Teve em número 1 de atrações, a melhor atração foi o bloco Saiba Viver, lá em Diamantina, que já são 10 anos, apesar que eu como líder não estou lá, mas tem um grupo Filhos da Luz de Montes Claros, mais o grupo de Diamantina, as igrejas de Diamantina se envolveram, estão lá trabalhando, e o bloco Saiba Viver foi o melhor. Que lindo. Né? Maravilhoso. É isso, saiba viver, deixe a glória de Deus brilhar. Saber viver é saber ter alegria que vem de dentro para fora. A verdadeira alegria não entra de fora para dentro, pela bebida, pelo pecado. A verdadeira alegria, ela flui de dentro. E o nosso Deus é um Deus de alegria. Eu acho lindo, Ronaldo, que a palavra de Deus nos diz que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Já pensou a tristeza saltando de alegria? Mas é isso que nós falamos com as pessoas. Nós não precisamos de nada disso aí para ser alegres. Sim. Então, venha conhecer Jesus, que Jesus vai te ensinar a saber viver. A saber viver. Um dos sambas em enredo é: ó, meu irmão, saiba viver, diga não às drogas, porque Jesus ama você. Aleluia! E assim, nós vamos terminar o nosso programa hoje com esta mensagem para você que é um cristão, para que você se envolva no Carnaval em oração.
oração, Amém. amando as pessoas que ali estão, sem direção. Às vezes separou da esposa, separou do marido, o filho está longe, se sente abandonado, vai para a festa buscando uma alegria, mas ali ela não vai encontrar esta alegria. Ela pode encontrar abismo, ela pode encontrar decepção e morte, que é o que o pecado oferece. Mas nós temos de ir como igreja, trazendo a verdadeira alegria, trazendo o sentido de viver. Amém, Senhor. Olha, o nosso programa já chegou ao fim. Ronaldo, foi muito boa a sua ótimo, presença. pastora. Que Deus continue te abençoando, Em nome de te Jesus. fortalecendo, usando Amém. você e a sua família Amém. como uma inspiração, Amém. mostrando ao mundo que nós podemos saber viver Amém. tendo Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe Deus te abençoe. ricamente. Até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos falando sobre o que Deus está fazendo na terra e através de nós, dos cristãos. Deus te abençoe. Obrigada, Amém. Ronaldo. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.